Como seria se em minutos você pudesse acessar poderosos recursos capazes de transformar a sua vida pessoal e profissional completamente? Sim, isso é possível e eu, André Pérsia, posso te ensinar a fazer isso. Mas antes, eu vou pedir que você toque no sininho para ficar atento às novas publicações constantes sobre PNL, hipnose, coaching e psicologia. Vou pedir que você se inscreva no canal, dê um like em todos os vídeos e principalmente compartilhe isso com todas as pessoas que precisam. Prepare-se, porque a partir de agora, algo transformador vai acontecer na sua vida. Você vê meu ponto? Gente, aqui na nossa história, não é só para a gente fazer um pequeno resumo, que eu gosto sempre de fazer, que as pessoas não fazem, elas usam esses nomes, valores, crenças, fica todo mundo sem saber direito do que está falando. Aqui a gente explica todos esses detalhes. Todos nós temos valores que nos guiam. Valor é tudo aquilo que é importante. Todos nós somos guiados na vida e nos guiamos na vida por um senso de coisas que consideramos importantes. Esses são os valores. Então a gente vai identificando, criando, a gente cria inconscientemente e conscientemente também a hierarquia de valores. O que é mais importante ainda, menos importante do que aquilo. Você não sabe disso, mas você tem uma hierarquia de valores. E quanto mais alto em pontuação aqueles valores, significa que sua vida está sendo guiada por eles. Quanto mais baixos os valores, você está dedicando menos tempo, menos energia em relação a isso. Exemplos de valores: sucesso, prosperidade, família, conexão afetiva. Então, é tudo aquilo que pessoas consideram importante. Tá, até aí tudo bem. Mas o que crença tem a ver com isso? Quando você, por exemplo, identifica quais são as 5 coisas mais importantes para você? Se eu paro para te perguntar isso, você pode ir aí assistindo essa aula, parar o vídeo agora, fazer uma pausa depois da pergunta que eu vou fazer, escrever e depois voltar aqui. E a pergunta é: quais são as 5 coisas mais importantes para você? Mais importante. O que é muito, muito importante para você na sua vida? Então pare o vídeo e escreva. Ok, então agora que você escreveu, eu quero que você dê uma pontuação, né? Você anotou 5 coisas aí. Então você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, sendo que 5 é a que é mais forte, 4 é a menos forte depois da 5, depois 3, enfim, nessa mesma ideia. Você vai pontuar da mais forte para menos forte, sendo que a mais forte vai ter o número 5 e a menos forte vai ter o valor número 1. Talvez hajam alguns empates, não tem problema. Talvez você tenha 5, 4, 4, 3, 3, né? Enfim, né? Alguma coisa assim, não tem problema. E agora que você está identificando e fez isso, pare o vídeo se não fez para fazer. Agora que você está identificando isso, agora pense na sua vida quando você olha para esses valores que têm essa pontuação maior. Note como sua vida, provavelmente suas ações, o que você faz ou deixa de fazer, suas decisões sobre ir na direção de algumas coisas ou se afastar de outras, ou ao mesmo tempo fazer as duas coisas. Eu vou para lá e me afasto de lá automaticamente. Eu vou na direção do sucesso, me afasto do fracasso ao mesmo tempo. São metaprogramas. Note que quando você faz esse tipo de coisa, que a sua vida está sendo orientada por esses valores mais altos. Todos esses 5 provavelmente estão te orientando. Mas note quanto tempo, energia, dedicação você gasta fazendo esses valores acontecerem na sua vida. Muito provavelmente, aqueles com uma pontuação maior são aqueles que estão orientando a sua vida. Mas como que os valores funcionam? Aí que a maioria das pessoas, 90% das pessoas que trabalham com esse negócio de valores, para aí, e esse é o grande erro deles, que eles pedem para as pessoas nos treinamentos, quais são os seus valores mais importantes? Amor, família, prosperidade. Tá bom, já sei minha hierarquia de valores, a ordem, o que é mais importante. Claro que isso é importante, mas isso é uma informação ainda vazia, porque vamos supor que você coloque assim, que no topo da sua lista está saúde, família e prosperidade. Tá bom, parece bonito, né? Mas o que é isso? O que é saúde? Saúde é o quê? É não beber, não fumar, não comer carne, ou é comer carne e beber ocasionalmente, e só fumar nos finais de semana, comparado com quem come muita besteira e fuma todo dia. Então estão vendo que tem regras diferentes para aquele valor ser vivido. E como é que eu defino essas regras? Por que para a pessoa A, saúde é cortar tudo, cortar carne, cortar
cigarro, cortar bebida e tal, e para a pessoa B, ela se considera saudável, mas ela come um pouco de carne, ela bebe alguma coisa no final de semana, e uma vez ou outra ela até fuma um cigarrinho, mas não é sempre. E ela se considera saudável, assim, tanto quanto a outra pessoa. Por quê? Porque essas pessoas têm crenças diferentes sobre como tudo isso funciona. Ou seja, eu acredito que ser saudável deve seguir essa coisa mais restrita que a pessoa um, restrita comparada com a outra. E a pessoa 2 também se acredita saudável, mas ela tem regras diferentes sobre como chegar nessa coisa saudável. E isso acontece por causa das crenças. Então não adianta só você saber o valor. Duas pessoas podem estar dizendo assim: nós queremos um relacionamento saudável. Que diabos significa isso? Um casal. Eu amo você. Até o amor. Eu amo você, eu amo você. Amor é um valor. Eu amo você, eu amo você. Parece lindo, né? Será? Quantas pessoas até se separam dizendo eu amo aquela pessoa e o outro também, eu amo aquela pessoa, mas não podemos mais viver junto. Por quê? Porque a forma como nós buscamos o amor, vivemos o amor e tentamos trazer o amor para a nossa vida é completamente diferente daquilo que a outra pessoa faz. E aí dá confusão, dá erro no processo. Então, crenças é aquilo que se forma quando nós vamos viver a vida em busca dos nossos valores. Porque a sua vida já está sendo orientada por valores importantes. E você vai tentar viver esses valores. E aí, no que você vai tentar viver esses valores, o que que acontece? O que que acontece? Você tem experiências. E essas experiências, algumas vezes, são bem-sucedidas e trazem resultados que você gosta. Outras vezes, elas não são bem-sucedidas e trazem resultados diferentes. E aí, o que que se desenvolve? Uma interpretação, uma narrativa sobre o que aconteceu. Isso são as crenças. É uma interpretativa e uma narração quando você vai ao mundo viver os seus valores e aí você chega a conclusões, a aprendizados. Então, ontem eu atendi uma pessoa que disse assim: tem 5 anos que eu não me relaciono com ninguém, porque eu sofri vários problemas em relacionamentos anteriores, não sabia como lidar, não tive orientação familiar, tive várias experiências afetivas e sexuais muito complicadas e eu sofri tanto que hoje eu me bloqueei, engordei 20 quilos. Inconscientemente, nós identificamos isso como sendo uma forma até inconsciente de afastar pessoas, né? Ou seja, através do excesso de peso. E quantos casos similares assim eu já vi na minha vida, onde a pessoa ela se colocou acima do peso inconscientemente e encontrou várias outras formas de ser, inclusive agressiva com pessoas que até tinham interesse na pessoa. Isso tudo por quê? Porque a pessoa desenvolveu, pelas suas experiências, crenças negativas a respeito dos valores, afeto, amor, conexão. Por quê? Porque a pessoa não tinha recursos para poder lidar com isso e quando foi tentar viver isso, teve experiências limitantes, traumatizantes. Então desenvolveu uma crença que relacionamentos são perigosos. Né? Então é assim que funcionam os valores e crenças. Né? Aproveita que a maioria dos lugares não explica isso, eu desconfio que a maioria nem entende essa dinâmica assim plenamente. Então, crenças têm as regras de como um valor funciona. Igual assim, vamos jogar um jogo, quais são as regras do jogo? São assim, assim, assim. Então, crenças são as regras dos valores. Crenças são as narrativas e as explicações, as histórias que nós contamos sobre as coisas da nossa vida. E a nossa vida é vivida com base nos valores, nas coisas que é importante. O problema é que quando a pessoa não acessa recursos para poder viver e ela só tem muitas experiências negativas sobre vários valores importantes, é muito provável que ela desenvolva, por exemplo, depressão, né? Por quê? Porque a depressão, justamente, ela vem, né, de um momento onde você só colhe dor, não acessa recursos e quer viver várias coisas importantes, não sabe como fazer, não sabe como acessar esses recursos, não sabe como desmontar intenções positivas que mantêm a pessoa repetindo padrões limitantes ou não saudáveis. Então a pessoa ela pode experimentar depressão, angústia, ansiedade. Estão vendo como acontecem as questões aí como um todo, como isso é importante?
né? Eu dei essa volta, fiz essa explicação mais ampla, eu quero que você pense aí na sua vida, né? Porque a vida dos seus alunos e professores, eu já vi pessoas terem seus destinos completamente mudados por conta de crenças que significam narrativas sobre experiências e muitas vezes a pessoa ela só não conseguiu gostar de uma matéria, gostar de alguma coisa específica, gostar de uma situação, e aí não sou bom em matemática, fecho totalmente a possibilidade de ser pesquisador, de trabalhar com qualquer coisa que envolva pesquisa, números, matemáticas, ou não sei falar línguas estrangeiras porque não aprendeu os recursos melhores para falar a língua estrangeira, fecha toda a possibilidade de viajar, de ir para um outro lugar, se comunicar com as pessoas e tal. A vida toda da pessoa é mudada por conta de valores e crenças que regem esses valores. Não é importante, Joseph, a gente, de novo chamando você, né, a gente ter consciência desse tipo de coisa? Né? E isso é tão importante, é uma coisa que direciona a vida de todo mundo, e a maioria das pessoas nunca é levada sequer a refletir sobre isso. O que é que você acha? Eu tenho certeza, André, realmente. Eu mesmo mudei muito quando eu entendi eu posso, sou capaz e mereço. É. E, e no meu dia a dia, eu encontro muitas pessoas, né, tenho contato com muitos adolescentes, e a idade que eu trabalho é de 17, de 15 a 21 anos, eles têm bastante eles necessitam, né, fortalecer as crenças. Então é bem importante mesmo E aí entra o papel ter dos entendimento professores, de né? crença. Isso, o papel do professor é essencial, porque o que eu vejo hoje em dia, o próprio professor não entende o que é crença, como que ele vai fortalecer a crença do aluno se a dele não está É. fortalecida? E é interessante a gente parar para pensar aqui, para conversar sobre isso, porque as crenças, elas regem tudo, as crenças dão uma narrativa da nossa história. A pessoa que diz assim, eu sou uma pessoa muito feliz, muito realizada, ela tem uma crença, um conjunto de crenças que montam a narrativa de sua história pessoal. E elas são orientadas, elas vivem aquilo. Enquanto tem pessoas que dizem, eu sou infeliz, eu não tenho mais jeito, ninguém gosta de mim, a vida deu errado para mim, né? Não tenho perspectiva nenhuma. Isso é um conjunto de crenças também que estão orientando, criando uma narrativa, uma história pessoal e orientando a pessoa para algo diferente. Então, as pessoas elas estão sendo orientadas por crenças que estão determinando de forma positiva ou negativa aquilo que está acontecendo na vida das pessoas. Você falou do posso, sou capaz, mereço. Obrigado, porque isso é uma coisa muito importante da gente falar aqui. Porque crenças negativas, elas são justamente da não possibilidade, ou seja, algumas pessoas não fazem as coisas porque elas dizem isso não é possível para ninguém. Quem diz que consegue está mentindo. Isso é impossível, isso é impossível. Então, não é possível para ninguém. O segundo tipo de crença limitante é da incapacidade. Eu não sou capaz. É possível, mas eu não sou capaz, eu não consigo. Por quê? Porque ela ainda não acessou os recursos, aprendeu a acessar recursos para se capacitar, que é o que a PNL faz o tempo todo, e por isso seu grande sucesso. E o merecimento, eu não mereço. Que raramente as pessoas dizem textualmente algo do tipo, eu não mereço. Elas dizem assim, isso não é para mim. Ah, isso não é para mim, não. É uma forma de não merecimento também, que é como mais aparece. E crenças positivas são o oposto disso, ou capacitadoras. Uma crença positiva, e aí entra o professor, porque o professor pode estimular isso nas pessoas, nos alunos. Primeiro, a crença da possibilidade. É possível, eu quero emagrecer, eu quero falar em público. Nossa, parece impossível para mim. Então você precisa descobrir como é possível. Aí entra o professor mostrando como é possível. Como é possível? Tem pessoas tentando emagrecer de forma que não funciona, que não é possível, que estão tentando falar em público. Entra lá, se joga diante da plateia. Já vi gente dizer isso. Vai lá na frente que você aprende na marra. Não, você pode traumatizar a pessoa e ela nunca mais pisar num palco. Então ela precisa se capacitar. Capacite a pessoa para fazer. Mostre que é possível, capacite a pessoa para se sentir capaz, e o merecimento é um senso do que vai colher, do positivo. Estimule na pessoa a importância daquilo que está sendo feito, o que ela vai colher, como a vida da pessoa vai mudar com aquilo, que aí você está trabalhando o merecimento. E aí entra o papel dos professores, que vão ensinar
a possibilidade das coisas, vão capacitar os alunos para as coisas que estão ensinando, seja o que for, e vão trabalhar um senso de merecimento, que é o que que de bom aquilo vai trazer para a pessoa. Não é interessante, Joseph? Bem interessante. E as crenças são uma autoprofecia, né, André? É Sim, igual um raio laser, ela mira, o foco vai todo pro raio laser. Então é bem é isso aí. interessante. É uma profecia, crenças são profecias, como eu falei, a vida das pessoas são determinadas. Eu já vi pessoas que deixaram de falar com alguém da família por pura crença, morrendo de vontade de ir lá falar, acabar com aquela história, voltar a ter uma relação boa, mas não, orgulho por causa daquela crença de que eu não posso ceder diante disso. Então, eu acho que há casos e casos, mas tem pessoas que elas estão escravas de crenças, escravas desses determinismos, elas não precisam estar. A maioria das pessoas que vêm se consultar comigo, elas são escravas de crenças, onde elas acreditam que podem ou não podem, merecem ou não merecem, é possível ou não é possível alguma coisa, e elas pensam como se elas não tivessem alternativas. A maioria acha até ficar mais na incapacidade, né? E no não merecimento. Muitas por isso estão ali, elas estão ali porque elas acreditam que é possível fazer alguma coisa, mas muitas não conseguem se sentir capazes. Por quê? Porque não aprendeu. É o que eu digo para vocês, não adianta virar para o aluno e dizer, vai estudar, faz acontecer, tenha força de vontade. Isso sozinho não resolve. Eu canso de dizer isso. Não resolve. É bom estar presente também, legal, se está presente 10, mas não resolve. O aluno precisa aprender, ele é mais visual, talvez ele goste de usar mind maps para estudar, ele é mais auditivo, talvez ele possa gravar aulas e ficar ouvindo a gravação, porque aquilo vai satisfazer melhor o auditivo. O sinestésico vai fazer vários experimentos, vai operar, fazer problemas e tal, vai operar aquilo, vai se mexer fazendo o processo, aquilo vai ajudar. Então, quando eu ajudo a pessoa a acessar esses recursos, ela vai se dando conta de quê? De que é possível, ela vai descobrindo as capacidades que melhor pode usar para fazer a coisa acontecer, o que quer que seja, qualquer tipo de aprendizagem. E nós podemos trabalhar através disso o senso de merecimento. Então, essa é uma coisinha simples, assim, eu resumi aqui, é o modelo SCORE do Dilts, porque as pessoas estão escravas de narrativas que elas mesmas criaram, sem querer, evidentemente, e que elas. Por quê? Porque a gente fica dando significado para as coisas, gente. A gente fica dando significado para as coisas. Nós somos animais linguísticos. O animal linguístico humano, ele dá significado às coisas. Então, se ele mete na cabeça que a vida não vale a pena, que está tudo errado e que as chances dele de ser feliz acabou, é isso que ele vai viver. E ele vai fazer tudo na capacidade dele para transformar isso, como você disse muito bem, Joseph, numa profecia. Isso vai virar uma profecia, não porque a pessoa escolheu, ela não escolheu fazer isso, não é culpa dela, como diz, a culpa é sua, você não prospera, a culpa é sua, você só piora a situação da pessoa se você tem esse tipo de fala. Em vez de ficar fazendo isso, né, que é ridículo, você precisa ajudar a mapear o que está acontecendo, começar a mostrar que é possível, a capacitar a pessoa, ajudando através de quais caminhos e capacidades ela pode chegar a fazer alguma coisa, aprender o que quer que seja, e trabalhar um senso de merecimento, de porquê dos resultados, para ativar o merecimento. Aí você vai ter a pessoa muito motivada. Então, depois dessa introdução, aí sobre. Realmente, Pode falar. ô André, mas realmente também é o sistema, né? O sistema escolar leva você como efeito manada que você É, tem que fazer. Não tem esse tipo de aprendizados é. que você está ensinando aqui. Ó, Eu dou o exemplo meu mesmo. Eu sou auditivo. Se eu pegar um livro e, ler, e escutar ele, eu lembro e já faço na hora. Mas se eu ler, demora tipo 3, 4, é. 10 vezes a mais. E E eu você aprendi pode depois ler quando eu peguei o e PNL. vocalizar ele também Isso, na sua cabeça, isso. como se É, tivesse uma voz que você gosta, né, que é. te agrada, né? Por exemplo, do seu cantor ou cantor preferido. Imagina aquela pessoa cantando, cantarolando ou falando, né, as linhas que você está lendo. Eu sou muito visual. Eu me lembro que sozinho, criança, eu queria ler, mas eu achava difícil olhar letras no papel. Mas como eu não sabia disso que eu era criança, né? Acho que a PNL estava nascendo ainda no período. Eu me lembro que eu lia os livros da Agatha Christie e outros e eu começava a gerar filmes na minha cabeça.
né? Pegava quem são os atores que eu vejo na televisão, fulano, ciclano nos filmes. Então eu botava essas pessoas na minha cabeça e começava a imaginar um filme mental daquilo que eu estava lendo. Então os livros eram muito interessantes, porque eu tinha os meus melhores atores favoritos interpretando aquele livro. E eu não sabia disso, mas eu estava usando um recurso neurolinguístico sem saber. O próprio Elton John, que compõe, ele mesmo já falou. A gente pensa que cantor é auditivo, mas não, ele é predominantemente visual. A música entra como um produto da experiência visual. Ele diz, ele recebe as letras do Bernie Taupin, ele fica vendo as letras, e quando uma das letras gera um filme na cabeça dele, ele ainda olha para cima quando ele descreve assim, tá essa letra. Quando você olha para cima, está, né, nós vimos a sessão do visual. Aí ele diz que ele começa a ver um filme na cabeça dele, ele gosta do filme que ele acessa, isso acesso sinestésico é um filme que ele gosta, e aí quando ele gosta do filme que ele está assistindo na cabeça dele, isso ele descreveu, ele também não entende nada de PNL, mas ele descreveu isso. Aí ele diz que intuitivamente as mãos dele vão para o teclado do piano, e ele faz em 20 minutos todas essas músicas dele que venderam milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e algumas bilhões, né? Ele fez assim, a música mais longa que ele leva para compor é meia hora, né? Mas por quê? Porque o processo neurolinguístico envolvido é bem genial. Filme, sensações, isso energiza, e aí sim ele cria uma trilha sonora para esse filme que ele está gostando de ver dentro da cabeça dele. Só que o que que acontece no sistema educacional? Tudo isso é muito novo. Então, o que que você viu, né? O sistema tradicional. Qual é a maneira tradicional de ensinar? Felizmente, já há algum tempo nós temos os métodos construtivistas. Eu não sei como é que é aí na Suécia isso, mas aqui no Brasil está aumentando, ainda bem discreto, mas já tem muitas escolas construtivistas, que a PNL é construtivista também, que leva em consideração a individualidade de cada aluno, as características únicas de cada aluno, né? Como são. Como cada aluno é, como cada aluno funciona, e aí você tenta adaptar o ensino racional, né, cognitivo, com as características de cada aluno. Tem muitas atividades de artes também, e juntar o conhecimento de sala de aula com uma expressão artística para ele. Isso já é bem legal no ensino construtivista. Como é que é isso na Suécia? Não, aqui tem bastante. Aqui tem aula de música, aqui tem aula de artesanato. Ele escolhe. Aqui pode escolher até 2 vezes por mês, pode escolher até a comida que ele quer. É impressionante. Tem várias É atividades construtivista aqui, isso. construtivistas. E é individual. Sim, Cada aluno ele vem em casa com um papelzinho, a gente preenche, ele mesmo preenche, fala, ó, eu quero sim. isso. Aí é individual para ele, é construtivista, não é? É. O ensino tradicional é o contrário. Nós descobrimos a fórmula, ele é azul, né, na espiral dinâmica. Nós Uhum. descobrimos o que é o certo e nós vamos aplicar o que é certo para todo mundo. Isso é o certo. Então, aprenda o que é o certo, adapte-se ao que é o certo, porque isso é o certo. Esse é o ensino tradicional. E aí não interessa quem você tem que se torcer toda para fazer o que é o certo. Né? Enquanto no ensino construtivista, não. Tem coisas que são importantes e você vai aprender todas elas. Mas nós vamos ver quem você é e como melhor você pode chegar nessas coisas importantes. E que outras coisas que não são apenas cognitivas e racionais, que é diferente. O ensino tradicional também tem aula de arte, também tem aula de música, mas é tudo tradicional, né? Ou seja, não leva muito em consideração a individualidade. Ele até olha para os alunos, ou seja, como cada um, os professores têm uma visão de cada aluno, mas é diferente. No ensino construtivista, o aprendizado é uma junção das características únicas e individuais de cada pessoa com aquilo que você tem para comunicar, como a PNL. Quando eu vou trabalhar com alguém com a PNL, eu tenho técnicas, processo e tal por um lado, e tenho as características únicas daquela pessoa, e eu faço a PNL funcionar dentro daquelas características únicas de cada pessoa. Embora existam técnicas, o tempo todo, por causa do modelo Milton, do conhecimento do Milton Erickson, nós fazemos essa junção, esse acoplamento, para que o que quer que a gente tenha para ensinar vá ao encontro aí das características de cada pessoa. E isso é muito bom, porque as pessoas se sentem atendidas, ouvidas, acolhidas.
no Se processo. você Como gostou desse vídeo, se esse vídeo fez uma diferença na sua vida, então eu vou convidar você para visitar as minhas outras plataformas, onde você vai poder ter acesso à programação neurolinguística, ao coaching e à hipnose, seja para aprender, seja para ter os benefícios de transformação no nível pessoal ou profissional. No ressignificando.com, na minha plataforma de áudios, você vai ter acesso a áudios exclusivos que eu não tenho aqui no YouTube, não tenho em outros lugares, onde você vai poder transformar uma série de questões envolvendo emagrecimento, sexualidade, afeto, trabalho, estados limitantes, negativos, depressivos, ansiedade e uma série de outras questões através de áudios exclusivos, muitos dos quais gravados em estúdio profissional e por um valor que definitivamente cabe no seu bolso com folga. No andrepersia.com.br você vai ter acesso aos meus cursos, tanto de formação em programação neurolinguística, coaching e hipnose, quanto de aplicação, onde você vai ter cursos como Jesus e a PNL, a modelagem de Jesus pela PNL, você vai ter prosperidade, emagrecimento, auto-coaching para prosperidade, você vai ter psicologia e PNL integrados e uma série de programas e aplicações em vídeo, como vários que trabalham sexualidade, outras questões assim, que você também pode ter acesso por lá com uma série de vantagens exclusivas para você. Fora isso, eu ministro palestras, cursos, ministro formações e eu quero convidar você para se inscrever no meu Instagram, André_Persia, para visitar aqui o meu canal no YouTube, youtube.com/AndréPersia, para me visitar no TikTok, @AndréPersia. E se você desejar uma consulta de PNL, psicoterapia, coaching, hipnoterapia, entre em contato com o meu WhatsApp 21991011843. As tecnologias às quais eu trabalho, desenvolvo, ensino e aplico são essenciais para o mundo que nós estamos vivendo hoje e você pode transformar completamente a sua vida. Tenha uma excelente vida e até breve.